Muito boa noite, bem-vindos a mais um À Conversa. Hoje temos connosco a doutora Sandra Costa de Saldanha, mestra em História da Arte pela Universidade de Lusíada de Lisboa em 2004, com a dissertação Real Fábrica do Santíssimo Coração de Jesus à Estrela, doutorado em História da Arte pela Universidade de Coimbra em 2013, com a distinção e louvor pela tese Alessandro Giusti, 1315-1399. Perdão, 1715-1799, e a aula de escultura de Mafra. É atualmente professora assistente da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e investigadora do Centro de História da Sociedade e da Cultura, também da Universidade de Coimbra. Membro da Comissão Científica do Departamento de História, Estudos Europeus, Arqueologia e Artes, e diretora do segundo ciclo em Arte e Património, após ter integrado o Centro de Estudos de Arqueologia, Artes e Ciências do Património da mesma instituição desde 2007 até o ano passado. Ao presente, encontra-se a desenvolver 2 projetos de investigação, sendo investigadora principal com o Imaginário, valorização e proteção participativa do património escultórico do Paço das Escolas da Universidade de Coimbra, desde 2021, e colaboradora do Index Prima, Património Religioso e Material, e Móvel e Artístico de São Miguel, desde 2020. Entre vários artigos, capítulos de livros, comunicações, obras da sua autoria, destacamos, entre outros, um já com alguns anos, que é a comunicação apresentada no Congresso Luso-Brasileiro do Barroco, em Braga, intitulada O Modelo Italiano na Escultura Bracarense, Reflexos de um Barroco Tardio, que hoje, talvez, não sei se relacionado com isso, ou só ao fim de 10 anos, já terá mudado bastante, quer os âmbitos de investigação, quer as conclusões. Haveremos de fixar a nossa atenção nas relações luso-italianas e o seu impacto na produção de esculturas em Portugal. Não querendo alongar mais a breve introdução, passo-lhe a palavra. Muito bem, obrigada, João. Agradeço esta síntese que fez e esta seleção de conteúdos. Efetivamente, a minha investigação e a minha produção científica continua a desenvolver-se em torno da escultura barroca e, portanto, a minha área de trabalho e de investigação é essencialmente a Idade Moderna, com particular enfoque nos séculos XVII e XVIII, e no campo da história da arte, de um modo particular, continuo de facto a dedicar-me à investigação e ao estudo da escultura portuguesa, desses períodos, e precisamente porque a escultura portuguesa é um campo, enfim, que em Portugal está ainda, carece ainda de investigação, de muita investigação, tenho de facto continuado a dedicar-me a essa matéria. E porque é uma matéria que está muito intrinsecamente ligada àquilo que é, na realidade, uma influência que é, enfim, do ponto de vista cultural, predominante não apenas no domínio das artes plásticas, mas também noutros domínios da história da Idade Moderna para esse período, século XVII e século XVIII, essencialmente. A questão da matriz italiana é efetivamente muito importante, e por isso tenho, no estudo da escultura portuguesa, tenho também dedicado uma atenção muito particular a essa questão. E de um modo especial porque ao longo dos anos tenho vindo a constatar que essa influência é não só predominante, como está efetivamente presente em muitas obras que não têm sido estudadas propriamente à luz daquilo que é muitas vezes a gênese da sua criação. E a gênese da criação de muitas obras de arte em Portugal nestes períodos é efetivamente a cultura visual romana particularmente. Isto deve-se a variedíssimas ordens de razões, enfim, não irei aqui apontar, e portanto aquilo que eu vos trago é uma síntese, digamos, de algumas da investigação que tenho vindo a fazer, um pouco à volta desta questão dos impactos, de facto, da cultura visual romana, particularmente sobre a produção artística e, em especial, sobre a produção de escultura portuguesa no século XVIII, essencialmente. E o que aqui trago, no fundo, é um percurso à volta daquilo que foram sendo, ao longo dos tempos, desde logo no século XVIII, mas também com alguns antecedentes, de contacto de Portugal com a Itália e particularmente com esse universo artístico romano, que depois vai deixar um lastro de influência muito significativa ao longo do tempo. E considero, no campo específico da história da arte, que é absolutamente fundamental reconhecermos essa relação, que se opera desde logo por via diplomática e em inúmeros outros campos, que não apenas as artes plásticas, como disse, para compreendermos as obras e para as podermos estudar, enfim, e analisar de um modo mais cabal.
E, portanto, aquilo que aqui trago é justamente um conjunto de exemplos, começo por ilustrar esta situação com um conjunto de exemplos que dizem respeito justamente a este contacto que se vai estabelecendo e que se vai, sobretudo, fortalecendo ao longo dos anos com a produção artística italiana. E este contacto faz de formas que são muito diversificadas. E começo justamente por ilustrar esta situação com aquilo que é um exemplo ainda do século XVII, mas que depois se continuará a repetir no século XVIII de um modo muito intenso, sobretudo durante o longo reinado de Dom João V, e é o exemplo precisamente de uma importante encomenda que é feita para a Capela de São Gonçalo de Amarante, uma capela que está integrada, que ainda hoje existe, numa igreja de um antigo convento dominicano, e que se ilustra aqui precisamente com aquilo que é um dos meios mais comuns e frequentes de acesso de Portugal àquilo que é, enfim, alguma da melhor produção artística romana, italiana em geral e romana em particular, que é a encomenda de obras de arte. E, portanto, a importação de obras de arte para Portugal, este é um fenómeno, enfim, que, não sendo propriamente encetado no século XVII, é claramente ampliado, potenciado no século XVII. E, portanto, este primeiro exemplo pretende ilustrar exatamente isso, uma pequena capela de planta octogonal, e que vai receber, no último quartel do século XVII, precisamente uma encomenda de uma figura de prestígio, e aqui é importante termos sempre presente também o papel dos encomendadores, o lugar dos encomendadores destas obras de arte e também, naturalmente, as suas relações de prestígio com outros contextos geográficos fora de Portugal, e é o caso que aqui se coloca. Dom Frei Manuel Pereira, o provincial, enfim, da Ordem dos Pregadores, mas que assumiu também uma série de cargos absolutamente relevantes no seu tempo, desde logo que foi, por exemplo, secretário de Estado do rei Dom Pedro II, e nesse contexto vai ter um acesso e um contacto, enfim, privilegiado com outros meios, entre outros artísticos também, fora de Portugal. E, portanto, esta é uma encomenda que acontece pela mão deste homem, numa das suas deslocações a Roma, e que acontece num período absolutamente chave daquilo que são as grandes empreitadas romanas do final do século XVII. E neste caso concreto, Dom Frei Manuel Pereira vai estar em Roma, por exemplo, no momento em que se estão a concretizar duas obras absolutamente essenciais neste contexto, que são, por exemplo, a Ponte de Sant'Angelo ou a Colunata da Basílica de São Pedro, obras que contaram com um conjunto de protagonistas no plano das artes, designadamente sob a direção do grande escultor que foi Gian Lorenzo Bernini, e que na realidade vão canalizar, sob o ponto de vista estético, aquilo que são algumas das mais atualizadas novidades do que se está a passar e do que se está a produzir no contexto internacional e, neste caso concreto, no contexto romano. É um conjunto de 9 estátuas, 9 pequenas estátuas, aliás, de mármore, e que chegam a Portugal num contexto artístico absolutamente diferenciador, ou seja, em Portugal a produção artística e a produção escultórica, particularmente, mantém-se ainda muito presas, sob o ponto de vista plástico, sob o ponto de vista estético, àquilo que são padrões ainda de outras épocas. Portanto, isto é uma encomenda absolutamente moderna, se quisermos, e é um indício, um sinal, um exemplo, precisamente, destas vias de acesso ou de contacto de Portugal, dos portugueses, com aquilo que de melhor se faz no panorama internacional. Não vou, enfim, entrar em detalhes relativamente a cada uma destas encomendas, queria verdadeiramente instrumentalizá-las como exemplos que são efetivamente deste contacto entre Portugal e Roma, particularmente. Enfim, é um conjunto, enfim, muito associado àquilo que são as próprias devoções pessoais do encomendador, neste caso um dominicano, mas é, sobretudo, e era isto que eu gostaria de sublinhar, um conjunto revelador de opções extremamente atualizadas no plano artístico, no plano conceptual, daquilo que é o quê? Daquilo que é o barroco italiano do século XVII. Este barroco italiano, muito debaixo da, enfim, figura absolutamente hegemónica que foi
Gian Lorenzo Bernini. Estas esculturas terão sido seguramente feitas nesse ambiente fervoroso artístico que se desenvolve em Roma nestas décadas de 70 do século XVII e, portanto, com uma série de figuras e discípulos do próprio Bernini ainda nesse tempo e que terão seguramente participado naquilo que é a produção deste caso, deste exemplo concreto, marcado por tudo aquilo que depois vai caracterizar, no fundo, o que é a arte barroca, não é? O movimento, o dinamismo, a introdução aqui toda uma série de novidades estéticas e plásticas, e eu reforçava até aquilo que é a fixação de algumas representações, do ponto de vista iconográfico, de algumas representações absolutamente convencionadas, e em que Bernini teve um papel muitíssimo importante, representações convencionadas, que temos aqui este exemplo, por exemplo, de Santa Teresa, enfim, que se vai, enfim, vai prosseguir aquilo que é um modelo que, a partir desta obra magnífica de Bernini para a Capela Cornaro em Roma, no célebre eixo de Santa Teresa, depois vamos encontrar sistematicamente e repetidamente presente nas representações e na iconografia da mesma figura. Um outro exemplo que pretende ilustrar exatamente o mesmo, mas que é também, enfim, marcante neste panorama de encomenda de obras de arte ainda no século XVII e, portanto, ilustra também esta atualização de gosto que progressivamente vai sendo introduzida em Portugal. Pode ser dado com esta outra importante encomenda, este grupo escultórico em mármore. Portanto, estamos a falar, enfim, de uma fonte que tem esta figura central de Neptuno e depois uma série de outros elementos escultóricos associados, uma encomenda, neste caso, do segundo conde da Ericeira para o seu palácio da Anunciada em Lisboa, também estamos nas mesmas décadas, 1677, e que hoje se encontra e hoje podemos observar no Palácio de Queluz, enfim, após uma série de peripécias e vicissitudes que teve ao longo da sua história. O que eu gostaria aqui de reforçar mais uma vez é o mesmo que referi atrás, portanto, no fundo, este contacto com aquilo que de mais atualizado se faz. Neste caso, esta obra é da autoria de um outro grande escultor italiano barroco do século XVII, Ercole Ferrata, também ele um escultor próximo de Bernini, com quem trabalhou, discípulo de um outro grande nome do panorama internacional, que foi Alessandro Algardi, e, portanto, no fundo, este contacto eu diria, a primeira água, não é? Sob o ponto de vista daquilo que são os grandes vultos, os grandes representantes da escultura do barroco italiano. Uma segunda via de contacto e de acesso com a produção internacional e, enfim, um contacto ao qual alguma historiografia atribui uma atualização daquilo que é o gosto enfim, das artes em Portugal, não apenas naturalmente no domínio da escultura. Eu falarei, iremos aqui falar sobretudo de escultura, porque é a área a que eu me dedico, mas este é um fenómeno absolutamente transversal a outros domínios, não só das artes, naturalmente, mas das artes de um modo muito significativo. Mas outra via de acesso para lá da encomenda de obras italianas é a presença de artistas efetivamente em Portugal, a presença de artistas estrangeiros em Portugal, e que com eles trazem uma bagagem artística absolutamente distinta daquilo que é a prática e a realidade da produção artística no nosso país. E esta situação pode ser ilustrada com variadíssimos casos. Aliás, ao longo do século XVIII assiste, sobretudo no reinado de Dom João V, à chegada, eu diria quase compulsiva a uma determinada altura, de inúmeros artistas e, enfim, figuras nas mais variadas áreas que vão fixar-se de facto em Portugal e que vão desenvolver longas carreiras em Portugal. E um desses exemplos no campo da escultura é exatamente o escultor Claude Laprade, um escultor que vai atuar em Portugal entre os reinados de Dom Pedro II ainda sobretudo depois durante o reinado de Dom João V. É um excelente exemplo deste, se é que lhe podemos chamar assim, esforço de europeização, enfim, daquilo que é a produção artística em Portugal. E que vai ser também ele responsável por transportar para o nosso país toda uma série de novidades plásticas, formais, com a obra que vai desenvolver. É um escultor nascido em Avignon, curiosamente, e não em Roma ou numa cidade italiana,
mas é um escultor absolutamente marcado por esse círculo, por essa cultura artística romana. Isto se nos lembrarmos que Avignon é, na realidade, um território pontifício e, portanto, vai estar muito próximo daquilo que são também essas matrizes romanas, e a própria formação e a própria obra deste escultor nascido em Avignon é absolutamente reveladora disso mesmo, enfim, daquilo que é ainda esta corrente italianizante que vai ser transportada para Portugal. E vai deixar em Portugal um conjunto de obras absolutamente significativas, e neste caso concreto da atividade de Claude Laprade em Portugal, eu gostaria de destacar três aspectos da sua atividade, que são especialmente marcantes. O primeiro deles tem que ver com aquela que é a sua primeira intervenção em Portugal, portanto, a partir dos últimos anos ainda do século XVII, a obra que vai marcar e que o vai lançar em Portugal, é na realidade esta encomenda que lhe é dirigida pelo então Bispo de Miranda, Dom Manuel de Moura Manuel, um antigo reitor da Universidade de Coimbra, que encomenda para a capela da sua quinta na Vista Alegre, na região de Ilhavo, próximo de Aveiro, que dirige a encomenda de executar o seu próprio túmulo e aquilo que depois viria a ser o ossário da sua mãe. E, portanto, é neste contexto de encomenda que vamos encontrar Claude Laprade em Portugal. Existem ainda muitas dúvidas quanto à vinda efetiva e às motivações que objetivamente o trouxeram até Portugal. O que é facto é que ele deixa aqui duas obras absolutamente ímpares, neste caso, desde logo no contexto daquilo que é a tumulária em Portugal e daquilo que é a escultura em Portugal, e que são absolutamente marcadas. Aqui estamos a ver precisamente o interior da capela, o túmulo do encomendador e o ossário da mãe, frente a frente no interior desta, que é uma pequeníssima capela, mas obras relativamente às quais gostaria desde logo de destacar a excelência da execução, a qualidade técnica, os valores plásticos absolutamente atualizados, enfim, um artista de uma maturidade muito significativa e muito evidente e absolutamente conhecedor daquilo que são também as práticas mais modernas e atuais no panorama internacional e, enfim, em todos os detalhes destas belíssimas obras podemos encontrar precisamente os ecos de tudo isso e, sobretudo, da qualidade da obra que ele aqui nos vai deixar. E volto a sublinhar uma obra absolutamente única e ímpar naquilo que é o panorama e a realidade da produção artística portuguesa, por várias ordens de razões, não apenas porque, enfim, as obras têm de facto muita qualidade em termos técnicos, mas tem ainda uma outra característica, que é o facto de serem em mármores, em pedra, não é? O trabalho da pedra não é um trabalho predominante entre os artistas portugueses e, de facto, vamos perceber que estas obras, quer aquelas que são importadas, quer aquelas que são executadas em Portugal por muitos destes artistas, têm esta característica, são em mármores. Portanto, desde logo do seu ponto de vista do material, qualquer coisa que está muito afastada daquilo que é o gosto dominante em Portugal, onde a madeira, a talha dourada, por exemplo, a imaginária devocional em madeira vão ser muito mais abundantes, não é? E, portanto, vamos encontrar aqui sempre qualquer coisa aparentemente periférica, mas na realidade muito marcante pela sua qualidade. Para esta mesma capela, Claude Laprade vai ainda ser autor daquela que é a escultura que está no exterior, esta representação de Nossa Senhora da Penha, enfim, absolutamente marcada também por aquilo que são os valores plásticos do barroco, o volume, a movimentação, o trabalho detalhado dos planejamentos, enfim, que podemos aqui encontrar e que vamos depois continuar a encontrar noutras das suas obras. É neste contexto de encomenda inicial, estamos a falar de um escultor muito jovem que virá para Portugal numa idade ainda muito jovem, e é exatamente neste contexto que se inclui aquela que é uma segunda obra de grande prestígio que vai receber, uma segunda encomenda de grande prestígio que vai receber, ainda no tempo de Dom Pedro II, enfim, praticamente coincidente com aquela intervenção em Ilhavo, e que decorre no contexto daquilo que é a reforma dos estudos gerais da Universidade de Coimbra e daquilo que é o espaço do antigo Paço Real, enfim, daquilo que é o núcleo inicial da Universidade de Coimbra, uma encomenda que lhe é dirigida
Claude Laprade será então responsável por realizar aquilo que ainda hoje constitui uma verdadeira imagem de marca da Via Latina no Paço das Escolas, através da realização deste portal imponente, que teria originalmente a representação do rei Dom Pedro II, o rei que hoje lá vemos representado é já Dom José I, foi uma intervenção feita depois no tempo pombalino, ladeado por estes atlantes absolutamente marcados e na base as representações das alegorias à fortaleza e à justiça, precisamente em homenagem ao monarca e ao soberano. E é neste mesmo contexto de intervenção que o mesmo reitor, Nuno da Silva Teles, e aqui fazer um parênteses para dizer que não será por acaso que o seu primeiro grande encomendador foi um antigo reitor da Universidade de Coimbra, portanto haverá seguramente aqui, sem que haja nenhuma prova documental disso até ao momento, um círculo de influências que vai justificar a presença deste escultor estrangeiro acabado de chegar a Portugal em algumas encomendas ligadas precisamente à universidade. É neste contexto que ao mesmo escultor vai ser dirigida a encomenda para aquilo que são, ou que eram na altura, as salas dos estudos gerais, portanto, as salas onde eram lecionadas as chamadas aulas maiores, portanto, as principais faculdades, a teologia, leis, direito romano, cânones, medicina e astronomia, e Claude Laprade vai realizar para aqui, num espaço que ainda hoje existe. A fotografia que estamos a ver à esquerda é uma fotografia atual do chamado Pátio dos Gerais, por onde ele executa um conjunto de esculturas alegóricas para o interior das salas, portanto, sobre a cátedra, uma escultura alegórica à disciplina lecionada, e sobre o portal de acesso a cada uma dessas salas, um baixo relevo também representando o tema da disciplina em causa. Estes são, todavia, episódios absolutamente pontuais na realidade. E aquilo que vamos verificar, e por isso Claude Laprade é um exemplo também de uma outra situação que gostaria de sublinhar, é que de facto estas são encomendas absolutamente pontuais e únicas, quer dizer, não se vão repetir mais. Nós vamos perceber que a partir destas duas primeiras grandes encomendas, este escultor, um escultor de excelência no trabalho da pedra, acabará por desenvolver toda a sua restante atividade em madeira. E vamos, a partir logo dos primeiros anos do século XVIII, logo a partir de 1703, sensivelmente, encontrar Claude Laprade com uma oficina aberta em Lisboa e associado a trabalhos de talha, a retábulos para igrejas e, sobretudo, a imaginária religiosa, portanto, a escultura em madeira. E esta é uma tendência que acabará por se verificar em Portugal e que era importante e interessante ser também problematizada e compreendida, e que terá porventura que ver justamente com esse fenómeno de gosto. Aquilo que os encomendadores portugueses pedem terá seguramente muito mais que ver com aquilo que é uma tradição já de longa data. Um segundo exemplo desta mesma questão que gostaria também aqui de trazer, deste contacto de Portugal com a arte italiana e com aquilo que são alguns dos exemplos mais notáveis do seu tempo, e avançando um pouco na cronologia, é o caso de, aqui sim, um escultor italiano, natural de Pádua, Giovanni Antonio Bellini, nascido em Pádua e que se vai fixar em Portugal, não terminará a sua carreira em Portugal, mas vai deixar em Portugal uma obra longa, e que é um caso interessante também, não apenas pelos exemplos das obras que deixou, enfim, esses modelos atualizados e que são reveladores de um contacto destes artistas com o panorama internacional e que depois, como disse no início, deixarão lastro naquilo que é a produção artística portuguesa nas décadas que se vão seguir. É um escultor que vem para Portugal por, enfim, circunstâncias que estão já absolutamente identificadas. E uma delas tem que ver, mais uma vez, com os círculos de influências em que estes artistas se movem e que vão, na verdade, justificar o protagonismo da sua atividade em Portugal, muitas vezes em detrimento dos próprios artistas portugueses, e que vão justificar também o prestígio das encomendas que vão receber, e, mais uma vez, muitas vezes também em detrimento daquilo que são os artistas que trabalham em Portugal, ou dos artistas portugueses concretamente. E no caso de Bellini,
esse circo de influências está desde logo associado à sua relação com a Companhia de Jesus, à sua relação com a Companhia de Jesus e à sua relação com aquela que será uma figura absolutamente central do panorama artístico português do reinado de Dom João V, que é João Frederico Ludovice, o arquiteto do rei, e que vai, na realidade, dirigir um conjunto de obras da maior relevância, às quais irá associar justamente estes artistas que estão neste seu círculo de influências. João Frederico Ludovice, de resto, é um artista cuja carreira se inicia também muito associada aos jesuítas, ele que começa a sua atividade artística como Orives, esteve ligado à casa-mãe da Companhia de Jesus em Roma, a Igreja do Gesù, essa relação, este contacto destes artistas com a Companhia de Jesus justificará depois o amplo protagonismo que vão ter em Portugal quando se fixam em Portugal. Um primeiro exemplo desta articulação é também uma das primeiras grandes obras do reinado de Dom João V, a intervenção que é feita na medieval Catedral de Évora, na Capela-Mor da sede de Évora, uma Capela-Mor que foi inteiramente reformulada no tempo de Dom João V e cujas obras foram dirigidas justamente pelo seu arquiteto, Ludovice, e que vai contar aqui com a colaboração precisamente de Bellini, é uma das suas primeiras intervenções documentadas em Portugal. Mais uma vez, o que vamos aqui encontrar é mármore, mais uma vez o que vamos aqui encontrar é esta transferência de modelos absolutamente italianizantes, reforçando aquela que é, mais uma vez, esta entrada de um gosto absolutamente importado, que no caso deste tempo em que já estamos, que é o reinado de Dom João V, absolutamente ligado àquilo que é uma política artística plenamente definida, que vai procurar emular este gosto romano a todo o custo, e conseguirá seguramente fazê-lo, todos estes são exemplos justamente associados a essa realidade. As várias intervenções deste segundo nome que gostaria de destacar, muitas das suas intervenções vão estar ligadas precisamente à Companhia de Jesus, ele vai estar associado a algumas das principais intervenções que acontecem em antigos colégios da Companhia de Jesus. Estamos aqui a ver o exemplo daquilo que sobrou, que sobreviveu ao terremoto de Lisboa de 1755, da componente escultórica da desaparecida igreja do Colégio de Santo Antão, o Novo, e uma intervenção não muito distante vai acontecer também pela mão deste mesmo escultor naquilo que é hoje a sede de Santarém, mas que era então o antigo Colégio de Jesuítas de Santarém, onde Bellini deixará também um conjunto de obras absolutamente notáveis, desde logo sempre em mármore, estamos sempre a ver aquilo, estes artistas foram formados para trabalhar este material e, portanto, é neste material que eles vão também, na maior parte dos casos, trabalhar em Portugal. E deixa aqui em Santarém aquela que é uma das obras mais notáveis, enfim, eu diria, da escultura barroca em Portugal, que é este belíssimo altar de Nossa Senhora da Boa Morte, totalmente diferente daquilo que todos nós conhecemos na generalidade das igrejas portuguesas. A retabilística portuguesa é sobretudo marcada pelo emprego e pela utilização da talha. São muito escassos e raros os casos de retábulos de mármore, como este, por exemplo, que aqui estamos a ver, enfim, marcado por tudo aquilo que são as características do barroco internacional, e marcado também por uma qualidade técnica, evidentemente, que é muitíssimo assinalável. Neste contexto de contacto com esta realidade internacional, não poderia naturalmente deixar de referir aquele que é, já neste outro tempo, que é o reinado de Dom João V, aquele que é um outro momento absolutamente fundamental de acesso, de contacto de Portugal com a arte romana, com a escultura italiana, que se liga diretamente à grande empreitada que foi a obra de Mafra, da Basílica, do Convento e do Palácio de Mafra. No que diz respeito à escultura propriamente dita, estamos a falar de uma encomenda que vai acontecer já pela década de 30, sensivelmente, de 1730, e aqui voltamos àquele exemplo do século XVII. Na realidade, aqui nós estamos a falar de artistas italianos que estão presentes em Mafra, estamos a falar de
um conjunto absolutamente impressionante de obras que são encomendadas à Itália, a vários locais, Roma essencialmente, mas não só, e portanto vão estar a trabalhar para o rei português, na realidade os melhores artistas do panorama internacional, italiano particularmente. Eu irei obviamente destacar a questão da escultura, mas este foi um fenómeno que se aplicou a todas as artes suntuárias e plásticas, desde logo no campo da pintura, mas também no campo da ourivesaria, no campo da paramentaria, enfim, tudo aquilo que foi necessário para apetrechar a nova Basílica e o Palácio Real. Neste período, e aqui, enfim, claramente ligada a esta política artística joanina absolutamente já enraizada e que continuará até 1750 com a morte do rei. Portanto, é um conjunto absolutamente significativo que se está distribuído pela fachada da Basílica, pela galeria da Basílica e pelas capelas interiores da Basílica. Falamos de um conjunto absolutamente monumental, de 58 estátuas que são encomendadas à Itália e que são transportadas para Portugal até Mafra e ali colocadas. Não todas a tempo da sagração da Basílica, mas acabariam por ser todas elas ali colocadas e distribuídas pelos diferentes locais. E, portanto, sobre este conjunto gostaria também de destacar o impacto que seguramente ele teve e acabaria depois por ter um impacto muito evidente na segunda metade do século XVIII, com a instalação, precisamente aqui em Mafra, de uma escola de escultura, onde se vão formar muitos dos artistas que trabalharão na segunda metade do século XVIII e até no século XIX, tendo aqui presente e junto, enfim, com uma grande proximidade, aquilo que é um conjunto absolutamente notável de obras e que será absolutamente definidor, enfim, em todo este percurso, absolutamente definidor do que é o gosto em Portugal, nomeadamente no campo da escultura. Não só, mas no campo da escultura de um modo absolutamente evidente. E, por fim, gostaria de sublinhar ainda um outro caso que considero absolutamente emblemático neste panorama, que estou, enfim, aqui a polvilhar de algum modo com aquilo que são alguns exemplos ilustrativos do contacto de Portugal com a arte italiana neste período e particularmente romana, que é o caso não muito frequente, aliás, absolutamente raro, de artistas portugueses que tiveram a rara oportunidade de desenvolver a sua formação em Itália e com ela vão também assim transportar para Portugal alguma coisa dessa formação. E um dos casos mais bem sucedidos é exatamente o deste escultor, o escultor José de Almeida, um exemplo de um escultor português em Itália, vai beneficiar, ainda muito jovem, de uma bolsa do rei Dom João V para frequentar a recém-fundada Academia de Portugal em Roma, onde vai ter a oportunidade de contactar não apenas com todo este movimento artístico na cidade pontifícia, mas também com alguns dos mestres mais conceituados desse tempo, alguns dos quais, de resto, ao serviço da coroa portuguesa, no contexto destas imensas encomendas que são feitas durante o reinado de Dom João V. José de Almeida vai para Roma muito jovem, com apenas 10 anos de idade, e vai permanecer em Roma até ao corte de relações diplomáticas de Portugal com a Santa Sé, em 1728, portanto está ali durante um período de 10 anos. 10 anos de formação. 10 anos de formação no contexto da academia, e que vão muito rapidamente ser reconhecidos. Um primeiro sinal ilustrativo do reconhecimento deste escultor em Itália e dos seus méritos e da sua qualidade é a atribuição de um prestigiadíssimo segundo prémio na classe de escultura no concurso Clementino da Academia de São Lucas em Roma, onde ele vai concorrer a par de alguns dos mais brilhantes escultores e não tão jovens, e todos eles romanos do seu tempo. E, portanto, para dizer que está um período de 10 anos em Roma e daí vai trazer uma bagagem artística absolutamente fundamental. Infelizmente, José de Almeida acabou por não, na realidade, conseguir desenvolver em Portugal
a atividade para a qual foi efetivamente formado. A sua formação com Carlo Monaldi na Academia, um dos grandes representantes da escultura deste período, foi uma formação para um escultor que trabalha a pedra e que iria trabalhar a pedra. E, de facto, José de Almeida foi absolutamente exímio no trabalho desse material. Uma das primeiras encomendas a que está associada em Portugal, enfim, as primeiras encomendas sem prova documental são, na realidade, obras de madeira, de talha, por exemplo, o célebre coche utilizado na troca das princesas na fronteira do Caia é uma das obras que lhe é atribuída em parceria com com a oficina do seu pai, mas uma das obras a que vai estar associado é exatamente a execução de um conjunto de esculturas para a Basílica de Mafra, em madeira, simulando mármores, esculturas essas que lhe são encomendadas para ocuparem os lugares das esculturas em mármore encomendadas à Itália e encomendadas a Roma. Portanto, enfim, uma encomenda aparentemente suplementar, ou seja, são-lhe encomendadas obras enquanto se aguarda a chegada daquelas que foram encomendadas a Roma e a Itália. E aqui estamos a ver um exemplo disso mesmo, esta Glória de Anjos com o crucificado ao centro, terá sido o conjunto que lhe foi encomendado para Mafra para ocupar o lugar que depois viria a ser ocupado pelas obras em mármore que hoje lá está, e depois, em 1750, as obras em madeira acabam por ser transferidas para a Igreja de Santo Estevão de Alfama, onde hoje se encontram, enfim, e este tipo de intervenção ter-se-á repetido noutras obras aqui para a Basílica de Mafra. Portanto, obras, digamos, em madeira para virem, enfim, a ser utilizadas durante um curtíssimo espaço de tempo, diríamos quase obras efêmeras que depois foram substituídas. A primeira grande oportunidade deste escultor, mas também uma oportunidade absolutamente residual e que não se voltou a repetir, foi a sua participação naquela que é também a última grande encomenda joanina, a última grande empreitada joanina, que é o Palácio das Necessidades em Lisboa, nomeadamente o conjunto escultórico para a Capela das Necessidades em Lisboa, já, enfim, uma das obras que terá sido menos acompanhada desde logo próprio rei, já na fase final do seu reinado, num período de doença, e, portanto, não vai ter continuidade, mas todavia é um exemplo importante que nos permite perceber, de facto, a excelência e a qualidade deste escultor português que se formou em Roma e que depois não teve em Portugal a oportunidade de desenvolver efetivamente a sua carreira para a área em que foi formado. Estas duas obras que estamos a ver, São Paulo e São Camilo de Lélis, as esculturas foram feitas para a Galileia da igreja, que aqui não se consegue ver, assim como as esculturas para o interior, que acabariam retiradas e hoje encontram-se colocadas numa outra igreja de Lisboa. E, curiosamente, acabariam retiradas porque, num determinado momento deste trabalho, desta encomenda, José de Almeida é substituído por um italiano, precisamente, acabado de chegar a Portugal, o escultor Alessandro Giusti, já, enfim, no final do reinado de Dom João V, e será então esse italiano que vai continuar esta obra nas necessidades e realizar todo o conjunto de esculturas que se encontram aqui nesta, que é uma das derradeiras encomendas do reinado de Dom João V. Enfim, para estas obras de José de Almeida subsistem inclusivamente alguns belíssimos desenhos que nos dão conta daquilo que é, enfim, a excelência e a qualidade deste artista, que todavia não vai dedicar a sua atividade ao trabalho em pedra e, tal como Claude Laprat, como vimos atrás, em Portugal encontrará sobretudo oportunidades ao serviço das ordens religiosas, ao serviço de irmandades, de confrarias e, enfim, de uma série de outros contextos e, portanto, as suas obras acabarão por estar sobretudo e dominantemente associadas ao trabalho da madeira, e José de Almeida deixará alguns exemplares daquilo que de melhor se fez em Portugal no domínio da escultura, sem dúvida, e seguramente muito deste trabalho é naturalmente devido também à excelência daquilo que é a sua formação e àquilo que foi
o trabalho que pôde desenvolver, enfim, teve uma carreira longa, com um conjunto de obras muito significativo, mas que, mais uma vez, foi ao encontro do gosto vigente em Portugal, mais uma vez foi ao encontro daquilo que são as encomendas a que, naturalmente, estes artistas teriam que responder. E eu terminaria este percurso chamando a atenção para aquela que é, eu considero o fecho, o remate deste ciclo, digamos assim, de entrada desta influência italiana em Portugal, com o papel absolutamente central do escultor Alessandro Giusti, que referi atrás, aquele escultor que vem substituir José de Almeida nas necessidades. É um escultor que vem para Portugal com o objetivo de montar a célebre Capela de São João Batista, encomendada por Dom João V para a Igreja de São Roque, em Lisboa, e nesse contexto mais ou menos, enfim, mecânico, acabará por se estabelecer em Portugal. Tem uma vantagem, porventura, relativamente a tantos outros mestres e artistas portugueses que já cá estavam, é italiano, e esse estatuto é um estatuto efetivamente prestígio, não é? Ainda no final do reinado de Dom João V, e vai mover-se também num círculo de influências que terminarão todo um conjunto de cargos da maior relevância, desde logo de escultor régio e desde logo de diretor daquela que foi uma das primeiras escolas oficiais de escultura em Portugal, fixada na Basílica de Mafra, e que se desenvolverá ao longo da segunda metade do século XVIII, e da qual vão sair inúmeros artistas cuja formação se desenvolverá aqui em Mafra, na segunda metade do século XVIII, e sob a influência deste que é um escultor romano, um escultor italiano, que vem para Portugal precisamente em meados do século. E em Mafra vai instituir um processo de ensino que será marcante e que será absolutamente determinante e continuado depois na segunda metade do século XVIII, enfim, com ecos e com influências particularmente relevantes, um sistema de ensino faseado e não oficinal, como é prática até então, um sistema de ensino institucionalizado, com etapas que se iniciam pelo desenho durante um período de tempo, o exercício do desenho, o exercício da modelação, primeiro em barro, depois em gesso, até que aqueles discípulos estejam aptos a trabalhar efetivamente a pedra. Mas isto para chegar àquilo que é o último ponto que eu gostaria aqui hoje de partilhar, que é a importância que os modelos que vão servir de base ao trabalho destes artistas, os modelos que lhes vão servir de base desde logo neste contexto pedagógico e formativo nas escolas, a importância que estes modelos têm, porque vão ser depois modelos também de referência para a produção de esculturas durante todo o restante século XVIII. Aqui estamos a ver alguns exemplos da Escola de Mafra. Estes gessos que estão a ver do Palácio Nacional de Mafra são gessos que ainda hoje lá se conservam, e são gessos que serviam para as aulas. Portanto, os alunos copiavam em desenho estes modelos de obras internacionais que eram encomendadas para servirem exatamente de materiais de estudo, materiais académicos, e que vão, na realidade, depois ter uma influência fundamental. E esta não é uma realidade exclusivamente portuguesa, e aqui trago este exemplo apenas para ilustrar isso, é uma realidade absolutamente comum e moderna em todas as escolas artísticas na Europa. Aqui estamos a ver o exemplo da Academia de São Fernando em Madrid, e poderíamos ver inúmeros exemplos de outros contextos. Portanto, modelos de referência que vão ser usados para que os alunos, não é, num processo pedagógico e formativo, exercitem o desenho, exercitem a modelação, etc. A realidade é que estes modelos vão ser, de facto, também matriciais depois naquilo que são as próprias esculturas, a execução das próprias obras de escultura. Mais uma vez, esta é uma realidade que não é exclusiva da escultura, evidentemente. Aquilo que eu queria sublinhar é que ela nunca foi estudada para o campo da escultura, já foi estudada para o campo da pintura, já foi estudada para o campo da azulejaria. Todos nós, enfim, mais ou menos sabemos que muitos pintores e outros artistas portugueses são profundamente influenciados pela arte romana e pela arte italiana em geral.
o assunto tem sido, sob o ponto de vista historiográfico, pouco ou nada explorado a propósito da produção escultórica, e, portanto, é esse aspecto que tenho procurado aprofundar. E aqui tenho um exemplo que me recorda justamente de sublinhar uma outra questão que é absolutamente importante, que é o papel dos encomendadores neste processo. São muitas vezes os encomendadores que pedem, requerem concretamente aos artistas que executem uma determinada obra segundo um determinado modelo. Aqui estamos a ver um caso de uma imagem de São Filipe Neri, encomendada pelo Bispo de Viseu, e na sua missiva ao Bispo de Viseu pede que a escultura seja feita tomando como modelo a de Roma, e neste caso tomando como modelo aquela que está em São Pedro do Vaticano. E com isso eu deixaria aqui enfim, um último tópico referente àquela que é uma das mais importantes matrizes da escultura portuguesa do século XVIII, que é precisamente o conjunto escultórico de santos fundadores de ordens religiosas que ocupam os nichos interiores da nave e das capelas laterais da Basílica de São Pedro, e que sucessivamente continuo a encontrar ecos absolutamente inequívocos da sua influência. Podia-vos trazer o exemplo de São João de Latrão, podia-vos trazer variedíssimos exemplos de igrejas romanas, trago apenas um exemplo, que é o exemplo de São Pedro, do Vaticano, um exemplo evidentemente de prestígio, que asseguraria desde logo a correção iconográfica desejável para a representação desta galeria de santos. Eu peço desculpa pelos slides em inglês, mas não tive tempo de os traduzir e tinha de facto preparado já este conjunto de imagens legendados desta forma, mas fundamentalmente chamar a atenção para a importância de facto que estes grandes conjuntos de prestígio no panorama romano vão ter depois naquilo que é a arte, não apenas em Portugal. A realidade é que encontram-se ecos deste fenómeno de repetição de imagens noutros contextos que não apenas o português. O que aqui estamos a ver é, na realidade, aquilo que depois os artistas usam. A maior parte dos artistas não tem acesso às obras originais, como é evidente, têm acesso a gravuras que são feitas a partir das obras originais. E são estes modelos gravados que circulam, como se sabe, com muita facilidade por todo o espaço europeu e não só, e que depois vão ser replicados e utilizados e empregos pelos mais variados artistas. Este conjunto de santos fundadores do Vaticano é muitíssimo vasto, ele aliás só acabou de ser concluído no século XX, portanto eu tomo apenas como caso de estudo as obras que foram feitas no século XVIII, que é este conjunto que aqui estamos a ver, portanto todas elas objeto de gravura, e vamos encontrar inúmeros exemplos, aqui apenas para ilustrar alguns exemplos em Portugal, em Espanha, na República Checa, enfim, poderíamos encontrar inúmeros exemplos nos mais variados locais, ilustrativos precisamente da emulação destes modelos que são, e efetivamente isso que referi atrás, matrizes que são repetidas sistematicamente e que vamos encontrar nas mais variadas circunstâncias. E que termino ilustrando com dois destes modelos, a representação de São Domingos de Gusmão e a representação de Santo Inácio de Loyola, aqui com vários exemplos em Portugal e fora de Portugal. Esta escultura de São Domingos de Gusmão, que a primeira que estão a ver, portanto, é a gravura feita a partir do original, uma escultura do escultor Pierre Le Gros, foi a primeira escultura inaugurada nesta série de Roma, e vai ser absolutamente fundamental para a iconografia de São Domingos de Gusmão, e vamos encontrá-la reproduzida com pequeníssimas variantes nos mais variados esportes. Aqui estamos a ver alguns exemplos de pintura, aqui estamos a ver alguns exemplos de escultura, tanto em Portugal, como disse, como fora de Portugal, portanto não é um fenómeno especificamente português. A realidade é que se emulam, sobretudo, o significado destas obras, e estas são as obras que estão num espaço que é um espaço de particular relevância, que é São Pedro, no Vaticano, e portanto vão ser muitas vezes, como disse, em contexto da própria encomenda, são muitas vezes os próprios encomendadores que solicitam a sua reprodução. Aqui um outro exemplo de Santo Inácio de Loyola,
o de São Pedro, que é desde logo feito a partir de uma outra escultura que está na Igreja de Santo Inácio, também em Roma, e que, tal como o exemplo anterior, e poderíamos fazer este exercício para todas as esculturas, portanto, o que queria aqui sublinhar é que, na realidade, são inúmeros os casos que podemos encontrar em toda a Europa, mas não só na Europa, nos espaços luso-brasileiros, por exemplo, na América do Sul existem inúmeros exemplares desta contaminação, na realidade, aqui um fenómeno interessante que é o da apropriação de um modelo. Esta é a fachada da Igreja de Belém, Barcelona, é hoje uma igreja paroquial, mas é na realidade uma antiga igreja de um colégio da Companhia de Jesus, e como podem ver aqui no portal da igreja temos dois santos jesuítas, supostamente um Santo Inácio de Loyola e um São Francisco de Borja. E na realidade aqui temos aquilo que também foi muito comum, que é a adaptação do mesmo modelo, a utilização do mesmo modelo para a representação de duas imagens diferentes. Neste caso, o Santo Inácio de Loyola foi invertido e numa versão mantém-se como Santo Inácio de Loyola, não é? Com o livro, na outra versão passa a ostentar uma caveira e, portanto, o atributo identitário de Francisco de Borja e é então representado e utilizado como tal, e tal como em todos os outros casos, um exemplo português em Santarém, e muitos outros vos poderia aqui trazer. Portanto, no fundo, apenas para ilustrar alguns casos e alguns exemplos que materializam, que concretizam, no caso da escultura portuguesa deste período barroco, aquilo que é uma realidade muitíssimo ampla, muitíssimo vasta, e que considero que é absolutamente fundamental compreender-se, estudar-se, para se conseguir compreender aquilo que é, na verdade, esta produção escultórica em Portugal. Muito obrigada. Muito obrigado, nós. Fica sempre, quando nos dizem que há qualquer coisa ainda por descobrir, interessa-nos sempre um pouco mais, mas o nosso tempo está muito próximo do fim, mas eu não queria deixar de lhe fazer, se calhar, das várias perguntas que me foram suscitando, se calhar juntar pelo menos duas, para que o comentário assim será também diferente. Uma é a questão do gosto. Se de facto o trabalho da pedra não era dominante para os portugueses, como é que esse gosto surgiu? Quem é que foram os primeiros a ir buscá-lo lá fora? Já falámos de Frei Manuel Pereira, dos Condes de Ericeira, do Bispo de Viseu, mas há padrões, há modas, são sempre privados, são figuras de instituições. Quando são figuras de instituições, são as instituições, por exemplo, neste caso a Companhia de Jesus, ou são os próprios prelados que têm esse gosto, são sempre mais relacionados com a coroa, neste caso de Frei Manuel Pereira, porque de facto não podemos dizer no período do Barroco que haveria pouco dinheiro a circular, não é? Ao mesmo tempo estamos a falar das talhas douradas, portanto é de facto uma questão de gosto. Onde é que entre os encomendadores e o gosto desses encomendadores, onde é que acha que isso pode ter surgido? E numa segunda abordagem, se esses escultores estrangeiros, como outros antes deles ou não, se ficaram em Portugal, se deixaram discípulos em Portugal, mesmo que não muito continuados na arte, porque de facto José de Almeida é diferente, mas porque estudou lá fora, mas outros que estudaram a partir desses mestres italianos que vieram. Sim. João, obrigada. A questão do gosto, eu quando me refiro à questão do gosto, refiro-me àquilo que na realidade é o gosto dominante em Portugal. Uhum. E esta produção italiana, este tipo de escultura em mármore, aqueles exemplos, são absolutamente pontuais e residuais. E estão precisamente associados a encomendas de prestígio, a figuras de prestígio, mas são casos isolados em Portugal. Não é dominante em Portugal encontrarmos aquele tipo de retabilística em mármore. Não é dominante em Portugal encontrarmos aquele tipo de tumulária que vimos na Capela Claro, da Vista claro. Alegre. Pronto, portanto, são situações absolutamente
absolutamente excepcionais e seguramente muito apreciadas, mas o que é facto é que depois estes artistas, quando acabam por se estabelecer em Portugal, as encomendas que vão receber não são de todo aquele tipo de encomendas, vão ser encomendas que estão muito mais ligadas Uhum. àquilo que podemos simplesmente caracterizar como aquilo que é um gosto absolutamente enraizado em Portugal. E, por exemplo, no campo da escultura, a escultura em madeira é dominante em Portugal, Sim, existem sem dúvida. milhares de esculturas em Portugal, algumas eu acho que são invisíveis, porque nunca ninguém as estudou, e a madeira é aquilo que caracteriza 90% dos casos da escultura Uhum. portuguesa, de facto. Portanto, estes casos são de facto excepcionais. Eu diria que a influência vai ser sobretudo ao nível das formas, ao nível daquilo que são estas novidades plásticas, de atualização plástica, não é? Quebrando, enfim, alguns padrões de modelos de épocas anteriores. E depois a segunda questão que colocou, que tinha a ver com discípulos e com a continuidade de outros escultores. Bom, o exemplo melhor que lhe posso dar para ilustrar isso mesmo é aquele que é o escultor mais consagrado, um dos escultores mais consagrados e conhecidos em Portugal, que é o Joaquim Machado Castro. O escultor Joaquim Machado Castro, que é o autor da estátua equestre de Dom José I no Terreiro do Paço, é exatamente devedor de tudo isto. É um escultor que tem uma formação com José de Almeida, portanto, estamos a falar já de alguém que trabalha na segunda metade do século XVIII, ele morre em Uhum. 1822, não é? Portanto, trabalha essencialmente na segunda metade do século XVIII. É um escultor que está associado ao José de Almeida no período da sua formação, é um escultor que trabalhou com Justi em Mafra, portanto, contactou com todo este universo, e é um escultor, de resto, ao qual muitas vezes se atribui a responsabilidade, se quiserem, um certo atraso de renovação de gosto no final do século XVIII, quando o neoclassicismo já começa a despontar em todo o lado e em toda a Europa. E o Joaquim Machado Castro, claramente, vai se manter muito preso a estes modelos italianos que ele admirava absolutamente. E o Joaquim Machado Castro foi também um teórico, escreveu muita coisa, escreve frequentemente precisamente aquilo que são os seus modelos plásticos, estéticos e até culturais, e os seus modelos são todos italianos e remetem-nos todos precisamente para este gosto ainda barroco da primeira metade do século XVIII. Ele vai prolongar esta linguagem, esta influência, de facto, até às portas do século XIX, e o Joaquim Machado Castro é um exemplo acabado de um escultor com imensa influência, com um enorme protagonismo no panorama artístico português, e que sai exatamente toda esta geração que vai admirar imenso e vai escrever imenso sobre isso, de resto. Pronto, assim sem à partida contarmos, acabamos a nossa última entrevista do ano na enquadra natalícia com o Machado de Castro e com os presépios vivos do Também. Machado de Castro, que quase poderão ser uma representação disso, uma vez mais agradecemos-lhe bastante ter estado aqui connosco ao longo desta hora, discutir e a explorarmos cada vez mais a estatuária portuguesa, que pelos vistos ainda é um campo que pode vir a interessar a muita gente e cabe muito por fazer. Espero que sim. Obrigada, João. Muito Obrigada, Bruno. obrigado. Até à próxima, então. Boa noite.